Lefi, Suede, Ayaulela, Mema. Deus é fiel, aleluia, amém? Hoje quero tomar como base a epístola de Paulo aos Filipenses, que fala desse amor para com eles, pelo motivo da fidelidade ao Evangelho. Então nós vamos tomar como base esse primeiro capítulo e vamos ler do versículo 3 em diante até o versículo 11 e estarei explanando contextualmente dentro dessa orientação que ele dá aos filipenses, que serve como aprendizado desse legado para nós hoje, sermos prudentes e vigilantes. E diz: dou graça ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em estranháveis, ou afetividade, amorosidade, apegamento, reciprocidade, que é a afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade, que simboliza o amor, não falado, mas demonstrado, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. É o que devemos crescer em graça e conhecimento, para que aproveitei as coisas excelentes, para que sejas sincero, sem escândalo alguns, até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então esse texto que nós tomamos como base, que faremos menção, não vou demorar, mas vou exemplificar, e eu vou fazer essa menção não só da saudação, mas a atuação da fidelidade exemplar, demonstrada e não falada, para enaltecer, como alguns sempre fazem, para receberem elogios de homens. E o que só podemos esperar, como hoje, é a falsidade, a inveja ou a competitividade, que esta é a atividade hoje religiosa dentro das denominações agremiativas, pois Paulo menciona a fidelidade deste amor aos filipenses, exemplar, evangelisticamente falando, da sua complexidade, a sua alegria nas suas orações com súplica, para o crescimento e o aperfeiçoamento justo, que é o dever, ou que deverá ser, dentro de nós, dentro dos seus corações,
que significa a mente, que é o nosso sentimento obrigatório deste legado, desse aprendizado, desse conhecimento espiritual, do nosso testemunho, para não escandalizarmos, para não causar escândalos. Como hoje se vê no meio evangélico a falta da sinceridade dentro desses frutos do Espírito Santo que doutrinam o nosso quando somos submissos, conforme Paulo descreve a atuação não falada deles. Então, a justiça de Deus, não a submissão a objetivos fúteis, que são as nossas arrogâncias de querer falar e não ouvir, querer ensinar, mas não aprendemos. Pois o doutrinamento do fruto do Espírito Santo de Deus no nosso, pois o nosso egoísmo dos interesses humanos não compactua com o agir de Deus, que é a maior feição do aperfeiçoamento desse conhecimento, que querem mostrar, mas não têm. A indução espiritual é o banalismo hoje religioso, desse aprisionamento, e a falta do conhecimento para esse crescimento espiritual, intelectual, do discernimento, e do discernimento desses frutos desse Espírito, que os filipenses demonstraram em suas atitudes, como ele afirma, que o homem espiritual, ele discerne tudo, de ninguém é discernido, pois ele não está interligado com o espírito mundalístico. Por que eu falo mundalístico? Que é essa atividade dessa ação luciferianizada e não cristianizada, e não só no comportamento que Paulo descreve, o dever cristão, mas mais hoje eu, como infectologista espiritual, atuando na área psicológica, e como neurologista eu observo e faço análise destes objetivos desse comportamento que só tem um significado: o mal tentando atuar livremente no comportamento humano, em suas atividades do espiritual, pois o nosso dever, como Salomão fala no livro de Eclesiastes, nos alertando que o dever de todo homem é guardar os seus mandamentos, pois ele há de trazer tudo a juízo, quer toda obra boa ou ruim. E a imunidade haverá para os puros de mão e os limpos de coração, ou seja, de mente limpa, como foi o caso de Daniel, que foi lançado em cova de leões, e quando o rei vai indagar pela manhã, ele diz que pela inocência, a pureza, a limpidez da atitude, a alvidez do relacionamento que ele mantinha, não na hipocrisia, na falsidade, da traição como ele sofreu. Ele era esse exemplo de limpo de mão, puro de coração, essa imunidade. Esses terão aprovação, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E aí, para finalizarmos, como eu falei, não vou alongar-me, mas é esse testemunho exemplar, pois que fique essa responsabilidade espiritual que diz, tá, desse versículo, que nós podemos estar lendo, que é o versículo 6, tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, amado, a Bíblia diz que aquele que for limpo, se limpe ainda mais, aquele que for puro, se purifique ainda mais, e aquele que for imundo, se suje ainda mais.
mas que fique essa mensagem bem esclarecida, especificamente, e foi orientada por nosso amado Paulo, não só aos filipenses, mas a todos os santos, a se purificar, a permanecer fiéis na presença de Deus, imunizado com a capacidade do discernimento, de discernir espíritos, essas atuações malignizadas que hoje é imperativa. Mas nós estamos imunizados, como diz o capítulo 6 de Efésios. Nós estamos revestidos com a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, é que vai fazer-nos combater contra essa guerra que não é só fisicamente falando, mas é espiritual e intelectual. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso eu afirmo que Luffy é suede, aiaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Ficam todos na paz.